Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula, tá? Sobre um curso, né? O Evangelho da Graça, onde nós estamos falando, né? Sobre esse tema que é tão importante, que todos os cristãos precisam saber, e sempre nós estamos deixando aqui na descrição mais links para você acessar e aprender também um pouco mais, e também alguns e-books gratuitos que nós temos que você pode chamar no WhatsApp aí e pedir que nós vamos enviar para você. Hoje é a terceira aula, nós vamos falar sobre a obra consumada de Cristo. Tá? Esse é o nosso tema de hoje e eu quero compartilhar então com você esse tema tão importante para nós, que é o Evangelho da Graça, e hoje sobre a obra consumada de Cristo. A vida e morte, morte e ressurreição de Jesus. É sobre isso que nós vamos tratar um pouco agora, sobre a vida, a morte e a ressurreição dele. A vida de Jesus, uma vida sem pecado. Jesus viveu uma vida realmente impecável, né? Cumpriu perfeitamente a lei, tá? Ele cumpriu a lei, nós não conseguiríamos cumprir, ninguém conseguiu cumprir a lei. Se você quer saber um pouco mais da nova aliança, da antiga aliança, assista a aula 1 e 2, se você ainda não assistiu, tá? Mas Jesus cumpre a lei. Ele cumpriu a lei nos qualificando, tá? Aliás, se qualificando como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Então, ele se qualifica como o sacrifício perfeito. Quer dizer, não há mais o que sacrificar, não há mais nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus viveu esta vida, então, sem pecado, para se qualificar como um sacrifício perfeito. Tá? A morte sacrificial de Jesus. Na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados de todos. Todos os nossos pecados estavam sobre Cristo. Não importa qual seja o pecado, toda essa natureza pecaminosa estava sobre Cristo. Ele se oferece como um substituto para satisfazer a justiça de Deus. Então, Deus, como em sua justiça, ele pune o pecado, né? Aquele que está, né, trazendo na vida do homem todo o sofrimento. E Jesus se coloca como o substituto para satisfazer essa justiça de Deus. A ressurreição de Jesus, né? Essa ressurreição que é triunfante, como nós colocamos aqui. Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele venceu a morte. Quando Jesus vence a morte, quando ele ressuscita, ele garante, então, a nossa justificação e toda a nossa esperança de vida eterna para todos aqueles que creem, tá? Então, Jesus, ele garantiu a justificação de cada um de nós, de todo aquele que crê. Se você quer saber mais sobre justificação, nós temos no site que está na descrição desse vídeo, nós temos mais conteúdo para você ler, para você aprender sobre isso, tá? Se você quer saber mais sobre justificação, então pode chamar no WhatsApp ou entrar nos links que estão aqui na descrição deste vídeo aqui, tá? Mas a justificação assim, a grosso modo, é quando Deus, através de Jesus, desse sacrifício de Cristo, dessa morte e ressurreição de Jesus, ele passa a ver agora o homem que crê nele, que crê em Cristo, que crê nessa obra consumada de Jesus. Deus passa a ver esse homem como justo e não como alguém cheio de pecado, não como alguém que está sob o domínio do pecado, mas como alguém que é justo. Então, esses pecados foram apagados e Deus vê essa pessoa como uma pessoa justa e não como uma pessoa que está em dívida com ele, não como uma pessoa pecadora, mas como um justo. E nós vemos isso por toda a palavra de Deus, Paulo chamando a igreja de santos, né? A gente vê no início das epístolas ele chamando a igreja de santos, tá? Chamando eu e você, chamando aqueles que creem de justos, enfim, a morte e a ressurreição triunfante de Jesus para
garantir para todo aquele que crê essa justificação. Somos justos diante de Deus agora. Tá? Deus não nos vê com uma natureza pecaminosa, nos vê com a natureza agora de Cristo, uma natureza justa. O significado, gente, de está consumado, tá? Essa expressão tetelestai, né? Em João 10:30 fala isso, né? Está consumado. Jesus declara isso. Está consumado, tá? Que indica o quê? Uma conclusão completa da sua missão redentora. Quer dizer, não há nada que nós possamos fazer agora que possa mudar o que Cristo fez, ou que possa alterar o que Cristo fez, ou que possa impedir essa obra na nossa vida. Se você creu, você é justo e a obra consumada de Cristo está sobre a tua vida. É uma ótima notícia, né? A melhor notícia da nossa vida é essa. Nós estamos agora justificados por causa que Jesus cumpriu a sua missão. Tá? E ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido, que o homem não conseguia cumprir, a maneira como o homem servia a Deus, sacrificava, enfim, tudo que fazia de esforço para se tornar alguém agradável a Deus, tudo isso não tinha validade mais, né? Nunca teve, né, um valor diante de Deus para ver o homem como alguém justo, né? Mas agora Jesus completa essa obra, essa missão redentora de Cristo está agora consumada, completa, feita, não há mais o que fazer. Nada pode adicionar alguma coisa para melhorar essa obra de Cristo, tá? Nem jejum, nem oração, nem nada disso. Jesus cumpriu essa obra e você é justo diante de Deus por causa desta obra de Cristo, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas se você creu, a obra de Cristo tem todo o efeito, tá, dela na sua vida. Esse termo está consumado, né, o uso histórico dele. No contexto da época, esse está consumado, esse tetelestai, era utilizado em recibos para indicar que uma dívida havia sido totalmente paga. Ou seja, simbolizava, né, ou estava simbolizando ali naquele ato de Jesus, nessa fala de Jesus, que Jesus quitou nossa dívida espiritual. Ou seja, nós não devemos nada para Deus a partir do instante, do momento que nós cremos. Não há nenhuma dívida com Deus. Nós não devemos nada para o Pai. Tá certo, gente? Então, esse simbolismo está mostrando isso. Olha, a dívida foi paga. Não há o que você pagar. Você não paga agora para ser santo, não paga para ser salvo. Ninguém paga agora para a salvação. Você entende? Ainda que a gente ouça muito, né, que a gente precisa lutar pela salvação, fazer alguma coisa pela salvação. Não, o que nós precisamos é crer, porque tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, Cristo fez. E ele disse: está consumado, está feito, está completo. O impacto na redenção humana, tá? Primeiro, a remoção da barreira do pecado. A obra de Cristo eliminou a separação entre Deus e a humanidade, permitindo reconciliação e comunhão direta. Hoje nós ouvimos muito ainda cristãos dizerem, né, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, citando a antiga aliança, ainda o Antigo Testamento, a antiga aliança, tá? Algo que era verdade antes da obra de Cristo. Era uma verdade antes da obra consumada. Após a obra consumada, essa obra de Cristo eliminou essa separação entre Deus e o homem e permite agora o homem estar reconciliado com Deus em uma comunhão direta, não é uma comunhão indireta, uma comunhão direta com Deus, tá? Então não há mais esse muro de separação entre nós e Deus. Não há mais separação para aqueles que creem, tá? Ainda que você cometa pecado, ainda que você eu estou falando aqui de pecado de ações, não da natureza pecaminosa, essa foi completamente eliminada, completamente removida, essa separação. Nós agora andamos com Deus, Ele conosco, habita em nós, mas nós, por estarmos ainda nessa carne, nós pecamos.
mas nós não estamos separados de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, tá? Então você não fica separado de Deus mais por nada do que você faça ou deixa de fazer, tá certo? O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas andam com uma consciência errada e aí sim elas andam, né, por andar sem saber dessas verdades, elas não vivem o que poderiam viver nessa verdade de andar com Deus, tá? Então, a remoção da barreira do pecado foi removida, ela não vai ser removida, tá? Essa é uma questão que nós precisamos entender, ela não vai ser removida, ela foi removida. Todo aquele que crê acessa ao Pai. Toda pergunta, todo comentário você pode deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você está gostando da aula, se você indicou para alguém, se você, como você via isso, se você ainda via, né, que os nossos pecados nos separam de Deus, tá? Aquele que crê, nada mais separa essa pessoa de Deus, tá? Mas coloque nos comentários aqui o seu comentário sobre essa aula, a sua sugestão também de vídeo, pode colocar aqui na descrição, né, no comentário aqui do vídeo. Também o impacto na redenção é a nova identidade nossa. Então, os cristãos, os filhos de Deus, são adotados agora como filhos e filhas de Deus e recebem uma nova natureza e propósito. Então, agora, em Cristo, nós recebemos uma nova natureza, não é a natureza de pecado, mas a natureza santa de Jesus que nós temos. E eu repito, quando Deus olha para nós, ele nos vê santos porque nós agora cremos em Jesus, tá? Cremos em Cristo. Então, a partir desse momento, nós recebemos uma nova identidade, não de pecador, mas de filho e filha de Deus. Tá? Então, você não é visto por Deus como um pecador separado dele, você não é visto como uma pecadora separada dele. Se você crê em Cristo, você é nascido de novo, tem uma nova identidade, você é visto por Deus como filho, é visto por Deus como filha. Olha só, tá? Então tenha isso no teu coração. Tenha isso na tua mente, que você é um filho e uma filha de Deus. Você não está numa corda bamba, que amanhã você já não é mais filho. Não. Você recebeu uma nova natureza agora. Tá? É uma nova natureza. Não é que você esteja tentando um tempo ser assim. Não, você é uma nova natureza. Compreende? A gente vai comentando aqui, deixando o seu comentário aqui na nossa aula de hoje. O terceiro impacto, né, na redenção do homem é a liberdade e a transformação. Então, a obra consumada de Cristo liberta os que creem da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Ele não tem domínio sobre nós. Tá? Não tem domínio sobre nós. Nós agora somos capacitados a viver uma vida transformada e alinhada com a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem, vocês pregam o evangelho da graça, quer dizer que pode viver do jeito que quer, fazer o que quer, porque não perde a salvação. Não, nós recebemos uma nova natureza. Essa nova natureza que nós recebemos, ela não está condicionada ao pecado. Ela está capacitada a viver uma vida transformada e alinhada com a vontade de Deus. Porque agora não somos mais escravos do pecado. Compreende? Então, pregar o evangelho da graça é trazer na vida das pessoas essa consciência, essa verdade, aonde ela não precisa mais estar lutando para ser salva, lutando contra o pecado, mas ela pode descansar em Deus agora, descansar na obra consumada de Jesus e viver a sua nova natureza em Cristo. Fora da mensagem da graça, tá? Fora da mensagem do evangelho da graça, o sistema religioso, os sistemas religiosos enfatizam a necessidade da obra humana para alcançar a salvação. Tá? Então depende do que você faz. Se você pisar na bola hoje, como se fala, né? Se você pisar na bola hoje, você perde então essa salvação. E também deixa de ser filho, né? Automaticamente. Então isso é o que se crê fora da mensagem do evangelho da graça. O que essa mensagem faz? Ela ignora a suficiência da obra de Cristo. Então toda essa obra de Cristo, para quem prega, ensina e vive debaixo dessa mensagem fora da graça, é uma pessoa, né, uma mentalidade que está ignorando a obra suficiente de Cristo Jesus.
tá? Então, se eu e você vivemos fora da mensagem da graça, nós ainda cremos que precisamos das obras humanas, religiosas, para alcançar a salvação. E assim estamos ignorando toda a obra de Cristo. Agora, se nós cremos na mensagem da graça de Deus, no Evangelho da Graça, então nós apenas cremos e as obras são consequência dessa nova natureza que temos. Compreende? Então, a mensagem fora do Evangelho da Graça é onde pregam nos sistemas religiosos essa necessidade das obras humanas. E dentro da mensagem da graça, aqueles que pregam o Evangelho da Graça, né? Viver com uma consciência de que a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente totalmente gratuito de Deus, onde nós não pagamos nada, nenhuma parte, nenhuma parcela dessa salvação é paga. É tudo gratuito. Tá? E o resultado disso que recebemos, que temos essa consciência, quanto mais vamos nos aprofundando no Evangelho da Graça, o resultado é que em gratidão, nós vivemos em gratidão, em serviço, motivado pelo amor, a gente serve, a gente congrega, a gente contribui, mas a nossa motivação agora é pelo amor e não pela obrigação, pelo medo, pela culpa. Então, são perspectivas muito diferentes. Tá? Você compreende? Na mensagem da graça, então, nós temos uma consciência que a salvação ela é totalmente gratuita, porque Jesus pagou o preço. Há uma obra que foi feita e não foi nós que fizemos, foi Cristo. Se fosse nós, ela era imperfeita, mas como foi Cristo, foi uma obra perfeita. Se a salvação dependesse de nós perderíamos ela, mas como não depende de nós, mas de Cristo, então nós não perdemos ela. Compreender essa verdade que nós estamos falando aqui, irmãos, transforma toda a nossa relação com Deus. Transforma todo o relacionamento que nós temos com Deus. E ela nos liberta da culpa e nos capacita a viver de forma plena essa nova vida que Ele nos oferece. Então, é impressionante como nós podemos viver melhor, mais tranquilos, mais em paz, quando nós compreendemos essas verdades que nós estamos falando aqui nesse curso, né? Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assista. E essa aula 3, compartilha com alguém ela, gente. Terminou de assistir, já compartilha com um amigo, com um familiar, em um grupo do WhatsApp, no teu Facebook, aonde for, tá? No status do teu WhatsApp, mas compartilha, tá? Nos grupos que você participa de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber as próximas aulas, tá? Ainda temos bastante aulas aqui. Se você tem dúvidas, deixa na descrição ou me chama no WhatsApp, tá? E também deixo links aqui para você que tem interesse em materiais, em mais conteúdo sobre esse tema. Tem todos a descrição, aqui na descrição, os links que você precisa, tá bom? Até a próxima aula, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.